ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. O livro de Ezequiel, ou melhor dizendo, este versículo em si é um versículo conhecidíssimo. Nós adentramos um ano falando sobre promessas, e é bem notório e é visível que Ezequiel está profetizando a um povo que tinha promessa, um povo que havia perdido expectativas, esperanças, um povo que tinha a promessa de Deus, mas havia se estagnado na fé, pelo seguinte fator: por não crerem mais na promessa. Olha para quem está do seu lado, diga: você ainda crê? Por favor, pergunte para ele ou para ela: você ainda crê? O fato desse povo ter estagnado na fé, na sua caminhada, não foi o fato de que Deus não cumpriria, o fato de que a mentalidade deles não aceitavam mais a ideia de uma futura libertação do cativeiro babilônico. Pois a Bíblia Sagrada deixa muito claro, visível, e também é audível para nós nessa noite, que quando Ezequiel recebe a mensagem profética do capítulo 37, e a mensagem profética é em forma de símbolos, é tipológica, a Bíblia Sagrada diz que Ezequiel tem uma visão. Não é isso que diz o texto? Amém? Ezequiel tem uma visão de um vale de ossos secos, e ele faz questão de dizer que os ossos estavam sequíssimos. É sinal de que havia uma falta de expectativa, uma falta de esperança tão além daquilo que podia se imaginar. Porque quando o profeta Ezequiel é indagado por Deus, e a pergunta é: poderão reviver esses ossos? Ezequiel analisa a situação, analisa o local, e Ezequiel faz questão de dizer assim, ó: e vi que eram ossos sequíssimos. Sabe o que ele estava dizendo? Na perspectiva humana, realmente não tinha esperança alguma. A expectativa era zero. Não tinha nenhuma intenção ou nenhuma premeditação de dizer que poderia viver. Mas quando a pergunta é ecoada, a Bíblia Sagrada diz que Ezequiel resolve responder a Deus, e usa de uma inteligência, de uma sabedoria emocional tão grande, porque talvez se fosse eu e você que olhássemos para aquela circunstância, para aquela situação, um vale de ossos, havia, depois da divisão do reino, eu vou tentar explicar rapidinho só para você entender, porque o tempo não nos permite. Havia, depois da divisão do reino do norte, reino do sul, Judá e Israel, depois de Jeroboão, uma guerra que havia acontecido entre assírios e judeus. E a Bíblia Sagrada diz que naquele lugar, ou a Bíblia Sagrada diz que aquele vale de ossos secos era justamente o local onde havia acontecido aquela guerra. Então ali estavam homens que haviam mais de 300, 400 anos que haviam morrido, homens que haviam travado uma batalha e haviam morrido naquele local, e ali foram deixados. E então aqueles corpos com o tempo se decompôs e se tornou ossos sequíssimos. Agora Ezequiel está numa visão, e a visão é muito clara, de um vale de ossos sequíssimos. E a pergunta que lhe vem é: poderão reviver esses ossos? De forma muito sábia e inteligente, Ezequiel então responde para Deus: tu o sabes. Sabe o que ele estava dizendo? Perspectiva humana, não. Resposta humana, não. Olhar humano, não. Para a medicina, não. Para o homem, não. Mas para o Senhor nada é impossível. Por isso que quando Abraão é questionado, ou quando o anjo é questionado por Abraão, lá em Gênesis capítulo 18, a pergunta que o anjo faz é: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Lá quando Maria recebe o anjo dizendo: você vai dar à luz a um filho, o Emanuel, aquele que se manifestará como forma de Deus em nosso meio,
Ela diz assim: como? Porque eu não posso, eu nunca tive contato com homem. E aí a resposta do anjo é: nada para Deus é impossível. Ezequiel está dizendo para o Senhor: nada é impossível. Para o Senhor não tem limites, para o Senhor não há nada que o Senhor não possa fazer. Eu não sei como você começou o ano de 2018 ou como terminou o de 2017. Eu sei como eu terminei e sei como eu comecei o meu ano. Eu acredito que nós deveríamos fazer retrospectiva, na verdade era o ano inteiro. Você sabe qual que é o maior erro que nós temos? É de esperar chegar um final de ano para nós pararmos, fazermos uma retrospectiva, e aí nós decidirmos, no próximo ano, tomar decisões e atitudes diferentes. Não estou dizendo que você não possa fazer. Estou dizendo que se nós fizéssemos ao contrário, se nós fizéssemos ao invés de uma retrospectiva, nós fizéssemos uma introspectiva, que é diferente. Introspectiva é olhar para dentro de si mesmo, de nós mesmos. E aí a partir dessa introspectiva nós começássemos a agir, ao invés de somente planejar, tudo que nós fizéssemos seria diferente. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que Ezequiel está profetizando para uma nação que não crê mais na libertação do cativeiro. Deus havia dito por 70 anos, eram os anos sabáticos que eles não haviam cumpridos: vocês estarão debaixo de um exílio. Vocês estarão debaixo de um jugo de outra nação. Vocês estarão debaixo de um jugo de um outro rei, de um rei pagão. Mas a Bíblia Sagrada deixa bem claro que quando eles são tirados da sua terra, e você sabe, você é conhecedor da história, que não houve apenas uma leva, mas sim 3. Daniel, seus amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego são contados entre aqueles que foram na primeira leva. Levaram-se os mais novos, levaram-se os mais intelectuais, os que sabiam ler, os que tinham conhecimento de outros idiomas. Depois, na segunda leva, pegaram já agora um grupo de intermediário, e aí levaram, e aí por último levaram agora aqueles que não tinham mais condições para o trabalho braçal, para que fosse trabalhar como escravo na Babilônia. Então olhe bem, 3 levas, 3 invasões, não foram 1 ou 2, foram 3 invasões. Alguém que tinha saído de perto do pai ou da mãe com 5, 6 anos de idade, agora estava com 40 e não tinha visto mamãe e papai mais. Alguém que havia perdido seu filho lá em Jerusalém ou em Samaria, na capital de Israel, agora eles já não haviam visto mais os seus filhos por 30, 40 anos, porque agora Ezequiel está profetizando depois do meio do cativeiro, ou seja, se 70, 35, então por volta de 40, 45 anos pós-cativeiro, pós-saída das levas. A Bíblia Sagrada diz que este povo já não tinha mais nenhuma esperança. Agora Ezequiel está dizendo assim: Deus, eu vou desistir, eu não vou profetizar para esse povo mais não. O que adianta ficar aqui pregando e ninguém acredita? Aí Deus pega Ezequiel e leva em visão a um vale de ossos, e eles estavam. E aí faz ele analisar, olha tudo, veja como é que está, tem esperança? Ezequiel está dizendo: por mim não tem não, na minha visão não vejo nenhuma saída, mas o Senhor que conhece tudo, Deus sabe. Então Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor faz. Quando ele diz Senhor, tu o sabes, ele está dizendo isso. Ele está dizendo: o Senhor pode. Até aqui você entendeu? Está compreensível a mensagem? Posso continuar então? Mas a Bíblia Sagrada diz que então Deus dá uma ordem para que ele comece a profetizar. Ele profetiza e vem carne, nervo sobre os ossos. Você está me acompanhando? E aí depois vem carne, depois vem pele. Quais continuavam? Tinha corpo de novo, mas não tinha
vida. Olhe para mim, tinha corpo novamente, mas não tinha. Se você entendeu, diga amém. Então vou perguntar de novo, tinha corpo, mas não tinha? Mas a Bíblia diz que quando Ezequiel olha para todos aqueles corpos, e talvez a cena de ver corpos amontoados seja mais feia do que a primeira cena que ele teve de ossos sequíssimos. Agora Ezequiel está apavorado, dizendo: e agora, Senhor? Aí a resposta de Deus para Ezequiel é: pede para que o Espírito sopre sobre esses corpos. Peça para que o Espírito sopre sobre esses corpos. Já não eram ossos mais, era o quê? Mas não tinha espírito, não tinha vida. Aí o versículo 9 diz: e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, vem dos quatro ventos, ó Espírito, sopra da direita, sopra da esquerda, sopra do norte, sopra do sul, sopra do oeste e sopra do sudeste, sopra dos quatro cantos sobre esses corpos e façam com que eles tornem a ter vida outra vez. Era Deus dizendo: Ezequiel, fala para a nação que ainda que ninguém mais acredite, Ezequiel, até mesmo se você não crê mais, Ezequiel, se até você mesmo não acredita mais, fica tranquilo, porque essa visão é para te mostrar o que eu posso fazer através do meu Espírito. O interessante é assim, ó, olha aqui para mim, que toda vez que Deus mandava ele profetizar, profetiza, e nascia nervo, profetiza, nascia carne, profetiza, nascia. Agora tinha algo que era impossível, porque só um poderia fazer isso, que era o vento do Espírito. Aí ele disse assim, ó, então diz, ó Ezequiel, assim diz o Senhor. Quem é que estava dando a ordem agora? Ezequiel, fala aí que sou eu que estou dando a ordem para o Espírito vir dos quatro cantos e soprar sobre esses corpos. Ezequiel diz: assim diz o Senhor, vem dos quatro cantos ao Espírito. E o Espírito, a Bíblia diz que veio e soprou. E quando Ezequiel dá uma olhada, já não tinha mais corpos, havia um exército de pé, preparado para a peleja. Até aqui você entendeu? Mas não é isso que eu vou falar, isso é a introdução. Eu vou falar sobre quatro ventos do Espírito. Como é que diz o texto aí? Ventos. Vem dos quatro? Vem dos quatro? Eu vou mostrar quatro ventos do Espírito então. Posso? 2 hoje e sábado. Você vem comigo então sábado? Glória a Deus. Sábado nós vamos aprender sobre os outros 2. Se quiser, Márcio, dá para ficar para sábado. Viu? Pastor Arnão, Nara Ellen. Aprender sobre os outros 2. Vem o quê? Vem dos quatro ventos, o Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Para que a promessa de Deus possa se cumprir em nossa vida, ou para que nós possamos viver promessas, primeiro nós temos que receber o vento da restauração. Isso aqui era para ter línguas estranhas. Se nós quiser viver promessa de Deus, nós temos que viver o vento da restauração. Sabe o que é restaurar? Restaurar é consertar alguma coisa que está quebrada.
Eu vou ser bem claro, vou ser bem objetivo nesta noite para que você me compreenda, por favor. Restaurar é consertar algo que se quebrou, é reparar alguma coisa, é recompor algo, é algo que está faltando e que vai ser adicionado para que retorne ao seu estado original. Um dia eu vi alguém dizendo: Deus vai lhe restaurar e vai levar você para viver aquilo que você viveu no início da sua fé. E eu fui ler na Bíblia e descobri que a restauração não é isso. Restauração é Deus levar-nos ao início de tudo. Você iniciou na onde, irmão? Com 15 anos de idade, terminando já o 2º grau? Como é que você iniciou? Primeiro você veio da onde? Do ventre da sua mãe. Você começou na onde, irmão? Tem alguém aqui que foi trazido pela cegonha? Tem não? Então você iniciou tudo na onde? A imagem e semelhança de Deus. Iniciamos lá. Só que nós vamos nos decompondo. Alguns dizem que nós formamos personalidade durante a nossa vida. E eu acredito que nós perdemos, ao formando personalidade, a essência de Deus, na origem que nós fomos criados. Alguns dizem que ganham com o tempo de vida, e eu acredito que nós perdemos com o tempo de vida. João capítulo 3 tem um moço da alta patente da sociedade judaica, um fariseu, escritor, conhecedor da lei, esconde-se de todo mundo e de noite, diz o texto, vem ter com Jesus. Aí ele chega escondidinho, olha aqui para mim, escondido. Eu vim aqui, Jesus, só para lhe conhecer, porque eu tenho visto falar demais do Senhor, e eu vejo que o Senhor é profeta vindo de Deus. Tu não sabe de nada, rapaz, nem me conhece. Tu nem me conhece. Por quê? Porque você perdeu a essência durante a vida daquilo que era de mim. Você sabe que depois que nós nascemos, qual é a primeira coisa que perdemos? A inocência. Essa é a primeira perca que nós temos depois que nós nascemos. Perdemos a inocência. E conforme vai se evoluindo séculos após séculos, tecnologia após tecnologia, a situação está piorando. Porque aos 12 anos, 11 anos, quando eu ouvi alguém falando para mim sobre namorar, para mim era uma coisa de último mundo. Se uma menina mandasse recado dizendo que está gostando de mim, eu emburrava com ela. Sabe o que é isso? Inocência. Olha para quem está do seu lado, não perca a inocência não, em nome de Jesus. Porque senão você perde a imagem de Deus. Os meninos com 8 anos de idade estão fazendo casamento de trás da escola. Sim, estou falando porque esses dias convidaram o Lucas. É o filho do pastor, pode fazer casamento. Lucas, vem casar nós aqui. Sim, As crianças de 8 anos casando atrás da escola. A primeira coisa que nós perdemos é a inocência. Quando chega Nicodemos diante de Jesus Cristo, e a Bíblia Sagrada diz que Jesus dá um olhar para ele assim: tu nem me conheces, como é que tu vem me chamando de bom? Não sabe quem eu sou? Ele disse: eu sei sim, porque eu tenho ouvido falar do Senhor. Ele disse: você não sabe de nada, moço. Você não sabe o que é religiosidade. Você não sabe quem sou eu. Você não sabe o que eu faço. Você não sabe o que eu vim fazer. Por quê? A pergunta que ele faz é: como assim? Porque você não nasceu de novo. Olhe para quem está do seu lado, diga: resgate a essência de Deus na tua vida. O vento da restauração provoca isso sobre nós. Restaure a essência de Deus sobre a sua vida outra vez. Aí Nicodemos dá uma olhada. Olha aqui, irmãos, olha para mim para você entender. Você sabia que nós queremos compreender Deus, que essa mentinha limitada que nós temos?
Teve um camarada que veio aqui na terra que conseguiu usar 20% da sua capacidade psicológica. Einstein, que se tornou um marco da história do mundo. Você pergunta para uma criança do 3º ano, você sabe disso. Ela sabe disso. Usou a capacidade máxima da sua inteligência, 20%. E aí nós, com nossos meros 10%, isso eu estou jogando uma base alta, certo? É um geralzão. Com as nossas 10% de utilidade de inteligência, tanto física, emocional, espiritual, nós usamos essa inteligência para tentar entender Deus. Aí tem um hino cantado aqui, diz que se ele fizer, ele, se não fizer, Jó olha para Deus e tenta compreender o Deus com a mentalidade humana, 10% de capacidade intelectual. Senhor, por que o Senhor fez isso mesmo, hein? Eu era temente, eu era fiel, eu era reto. Aí se levanta Eliú, o mais novo dos 4 amigos de Jó. Você lê que tem 3, mas depois só no final você descobre que eram 4. Depois que os 3 mais velhos fala o mais novo Eliú levanta e diz assim: ei Jó, quem é você para ficar falando isso, rapaz? Eu estou ouvindo esses outros 3 aí e estou achando um bando de paspalhão. O texto diz de forma diferente, mas o vocabulário é esse. Eu estou achando vocês um bando de paspalhão, porque estão falando um monte de bobeira, Jó. Mas eu quero dizer uma coisa para você: porventura conhece Deus? Ele diz: conheço. Mas você conhece mesmo? Conheço. Então Jó, aí ele começa a questionar Jó. Jó fica sem resposta. Deus apresenta-se diante de Jó agora, aproveitando a deixa, e diz assim: Jó, agora é eu e tu, é tu e eu. Jó, onde você estava quando eu criei tudo? Essa mentinha limitada querendo compreender Deus. Sabe por que nós não recebemos promessa, pastor Arnon? Porque a nossa mentalidade quer compreender Deus. Essa mentinha medíocre quer compreender Deus. Deus não se compreende, Deus se vive. Deus não se compreende, Deus se vive. É por isso que até hoje tem cientista tentando compreender Deus e nunca vai viver nada de Deus. Dr. Augusto Cury escreve um livro chamado Mentes Brilhantes. E ao escrever esse livro, ele abre no seu índice dizendo: esse livro foi escrito por quase 15 anos de pesquisas. É um dos psiquiatras mais renomados hoje no Brasil. Ateu de carteirinha, não acreditava em Deus. Aí ele começou a estudar algumas das mentes mais brilhantes da humanidade, para tentar compreender a humanidade. E aí, dentre esses, Napoleão, Einstein, tantos outros que ele estudou. E ele deu uma bobeira de tentar estudar a mente de Jesus. E quando ele tentou estudar a mente de Jesus, estudando os 4 evangelhos, ele percebeu que quem estava no caminho errado era ele. Se converteu ao cristianismo e hoje é um dos psiquiatras mais renomados do país, é cristão. Ele escreve no seu livro dizendo: tentei compreender a mente de Jesus, e eu tirei um esqueleto de todas as outras mentes. Todos os fatores mentais trabalhavam conforme aquilo que eu conhecia da medicina, mas a mente de Jesus era diferente. Não deu para compreender ela, era diferente daquilo que eu conhecia. Olha para mim aqui, por favor. O primeiro vento do Espírito é o vento da restauração. Restaurar é consertar algo que está quebrado, algo que se desfez. Jesus está olhando para mim e para você hoje, dizendo: eu vou soprar um vento de restauração sobre esta casa. Eu vou trazer muita gente para a origem de novo. Eu vou restaurar muitas pessoas. Esse ano de 2018 é um ano da ação do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Meu Deus, eu preciso terminar de falar pelo menos esses 2. Quem é que conhece Pedro aqui? Quem é que já leu a história do apóstolo Pedro aqui, por favor? Meu Deus, ninguém leu a Bíblia. Quem é que já leu a história do apóstolo Pedro, por favor? Não sei se você está acostumado em grande congresso que só levanta a mão, glória a Deus, aleluia. Aqui não, você participa, isso aqui é culto. É nós tudo junto fazendo algo para Deus.
Jesus pega um camarada, e aí eu vou explicar camarada, porque teve alguém um dia que me desafiou, que eu estava errado ao falar camarada em cima do altar. Camarada na palavra original quer dizer companheiro, amigo, chegado mais que um irmão, camarada. Jesus pega um camarada chamado Pedro, indouto. A Bíblia não me diz que ele não sabia ler. Alguns pregam por aí que ele não sabia ler. A Bíblia não me dá essa informação. Me diz que ele era indouto. Indouto quer dizer que não tinha conhecimento da lei. Não era um doutor na lei, só isso. Não quer dizer que era um zero à esquerda, que não sabia nem olhar e não sabia leitura nenhuma. Ele era indouto. Indouto quer dizer que não era doutor, certo? Na lei. Pega um indouto, alguém que não tinha conhecimento nenhum da lei, judeu, criado por essência, se tornou um religioso. Porque o Talmud diz que a criança, a partir dos 6 anos de idade, um judeu, ele precisa ser ensinado sobre o Torá. O Torá é a lei, são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, de Gênesis até Deuteronômio. Então ele é ensinado sobre todas as ordenanças e mandamentos, a partir dos 6 anos de idade. Então Pedro tinha conhecimento daquilo que papai e mamãe haviam lhe ensinado, mas ele nunca foi para uma escola aprender sobre a lei. Ele não havia entrado para a escola dos saduceus. Ele não havia entrado para a escola dos herodianos. Ele não havia entrado para a escola dos fariseus, e nenhuma dessas outras ele havia entrado. Aí a Bíblia Sagrada diz então que Jesus escolhe Pedro, o indouto. E aí diz: eu vou trazer a essência para Pedro de novo. Mas a Bíblia Sagrada diz que conforme o ministério de Jesus desenrola, e são de 3 a 3 anos e meio, diz o historiador Flávio Joséfo, em que Jesus está ministrando sobre a terra, curas, milagres sobrenaturais, e Pedro está acompanhando e está vendo tudo. Quem é que andou por cima das águas fora Jesus? Quem é que teve a visão no monte, na transfiguração de Moisés e Elias? Quem era? E Pedro andava com quem? Mas Pedro ainda não havia entendido nada. 3 anos caminhando com Jesus, vendo, vivendo tudo que vivia, não havia compreendido nada. Aí Jesus Cristo agora é traído por Judas para ser levado para a crucificação no Calvário. E a Bíblia Sagrada diz então que antes de Jesus Cristo ser entregue, Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, vem cá que eu vou te contar um negócio. O quê? Eles vão me matar. O Pedrão aspou na hora. Mata não. Mata não, porque se tentar te matar, vai nós tudo para o braço, Jesus. Morre eu junto contigo, mas o senhor não, eles não vão triscar no senhor não. Aí Jesus dá uma olhada para Pedro e diz assim: afasta de mim, Satanás. Não parece ignorância de Jesus não, irmão? Olha para mim aqui, não parece ignorância de Jesus não? Olhar para o coitado do Pedro, que está acompanhando ele 3 anos. Afasta de mim, Satanás. A maioria de nós aqui tinha desviado, tinha largado de vir na igreja. Mas Pedrão mantém firme, Pedro. Pedrão fica firme no negócio, diz o quê? É mister que isso aconteça. Aí a Bíblia Sagrada diz então que Jesus Cristo agora tem outro diálogo com Pedro e diz assim: Pedro, vou te dar mais uma notícia. O que é? Tu vai me negar. Ah não, Jesus, o senhor está brincando. Primeiro o senhor fala que eu não tenho coragem de entrar contigo para te defender no braço. Agora o senhor fala que quando eu tiver eu vou te negar. Nego não, Jesus. Olha para quem está perto de você e diga: Jesus te conhece, e você não conhece nada a seu respeito. Porque o nosso engano é achar que nós nos conhecemos. Esse é o maior engano do ser humano, achar que nós sabemos quem somos. Jesus está olhando para Pedro dizendo: não se conhece não, mas eu vou lhe fazer conhecer, viu?
Aí Jesus Cristo vai para o Calvário, enquanto Jesus está levando uma tunda de laço. O gaúcho diz tunda de laço, era uma chicotada atrás de chicotada. A Bíblia Sagrada diz então que alguém olha e diz assim: tu se parece demais com aquele que andava com Galileu. Na hora ele refuga: não, você está enganado, eu não. E foge. Não é assim que diz o texto? João, capítulo de número 18, 19 e aí até o 21. Nós vamos um pouquinho parafrasear aqui. Aí a Bíblia Sagrada diz que agora ele vai para outro lado e fica de lá de longe olhando. O cara que ia descer o braço nos outros para Jesus não ir para a cruz, está escondido e olhando de longe. Está olhando de longe e dizendo assim: meu Deus, eu falei que ia com Jesus até o último momento, mas eu não suportei, eu não aguentei. Eu não dei conta porque eu não me conhecia, achava que não me conhecia, e eu não me conhecia era nada. Chega alguém e diz assim: você é daquele que andava com os galileus. Diz: não sou não, eu já disse que eu não sou. E sai outra vez. E aí vai passando alguém e olha de novo e diz assim: você é. E quando ele nega pela terceira vez, a Bíblia diz que o galo. Então agora Pedro tem um remorso. O remorso de Pedro bate forte agora, porque Pedro sai correndo e dizendo: ele me avisou, mas eu não quis ouvir. Ele me avisou, mas eu não quis ouvir. Ele me avisou, mas eu não dei ouvido. Olha para mim, por favor, e repita após mim: o Espírito Santo está restaurando nesta igreja em 2018 uma multidão que tinha carne, nervo, ossos e pele, mas não vivia. Pastor, misericórdia, doído, mas estou falando a verdade que Deus mandou dizer para você. Estamos sentados no banco da igreja, Luiz. Estamos participando da ceia. Estamos participando de reunião de obreiro. Carne, pele, osso e nervo. Mas o espírito que antes vivia, não vive mais. E o Espírito de Deus vai soprar esses 4 ventos sobre a vida desta igreja. Se você crê ou não, não é problema meu, porque eu disse que eu iniciaria 2018 correndo. E eu estou correndo rumo à promessa de Deus para a minha vida. Pastor, eu tenho vontade de correr também, mas o Espírito que estava em mim não me deixa. Tem corpo, mas não vive. O Espírito vai soprar e vai te fazer levantar, preparado para avançar em nome de Jesus. Eu consegui falar sobre um vento só. Aí Jesus Cristo morre, domingo pela manhã, no terceiro dia. Jesus morre, à tardezinha, é isso? Que hora que era? A hora 9, às 15 horas da tarde. Suspira, tira o corpo dele rapidamente de lá, porque a partir das 18 na sexta-feira, o judeu não faz mais nada. Proibido por lei. Então vamos tirar, corre, prepara o corpo dele. Não deu tempo de preparar antes das 18 horas. Colocaram o corpo dele lá e disse: nós volta aqui e vamos arrumar o corpo dele bonitinho aí dentro. E Deus está olhando do céu dizendo: eu tenho uma surpresa para vocês. Aí domingo logo de manhã cedo, lá vem as mulheres, que isso é a especialidade delas, né? Se é um homem, joga lá dentro e já deixa apodrecer. Mas mulher não, vai cuidar, vai passar o perfume, vai passar a mirra, vai deixar tudo prontinho, o corpo de Jesus pronto. E sai Maria e mais algumas mulheres. Quando chega perto da porta do túmulo,
está um varão de branco ou dois varões, como diz o texto. Alguns dos evangelistas se contrariam nesta informação, mas entendemos isso aqui teologicamente, que é só a prova da verdade, porque se os quatro falassem a mesma coisa, entenderíamos que era algo decorado entre eles, mas como deram versões diferentes, descobrimos que o negócio é verdadeiro. Aí a Bíblia diz que está lá dois varões de branco assentados sobre a pedra, certo? Diz um dos evangelistas. E aí vai chegando pertinho, as mulheres vão dizer: não é soldado não, aquilo ali é diferente do soldado romano, o uniforme é outro, está tudo vestido de branco. Aí a Bíblia Sagrada diz que então quando chega perto, ela diz: vocês aí fazer o que aqui? O anjo pergunta: viemos preparar o corpo de Jesus. Por que vocês procuram alguém que está vivo entre os mortos? Como assim? Jesus ressuscitou. Agora vai, Marcos capítulo 16, anuncia aos discípulos e a Pedro. Já era para você ter entendido a moral da mensagem. Nós estamos falando de quem? Anuncia aos discípulos e a... Por que a notícia tinha que chegar para os discípulos e a Pedro? Porque Pedro estava envergonhado do papelão que ele fez. Pedro não estava com os outros discípulos, ainda estava escondido 3 dias depois. Vai lá e anuncia para os discípulos e diga para Pedro que é para vir junto, não é para ele ter vergonha, porque o que eu estou fazendo sobre a vida dele é restauração. O vento que vai ser soprado sobre a vida dele é de restauração. Lá vem Pedro. Manda aí todo mundo para Galileia, que nós vamos nos encontrar lá. Imagina Pedro chegando de cabecinha baixa. Você quer acompanhar comigo? João capítulo de número 21, vamos lá? Evangelho segundo escreveu João capítulo 21. Posso ler? A Bíblia diz no versículo de número 15: depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me. De quem? Na outras versões aí de Jonas, amém? E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ou como diz outras versões, João, ama-me. A resposta de Pedro é o quê? Disse-lhe então: apacenta os meus. Imagina o João de braço cruzado dando uma olhada de lado dizendo: Jesus, será que o senhor não errou não? É o Pedro mesmo. Esse bicho é meio problema. O senhor não viu tanto de besteira que esse Pedro já fez aí nesses 3 anos não, Jesus? Lá no Getsemane ele arrancou a orelha do soldado lá junto contigo, Jesus. Estou parafraseando o texto. Deixa que eu não deturpe a doutrina aqui, posso parafrasear. Imagina João olhando dizendo assim: será que Jesus está escolhendo certo? Olhe para quem está do seu lado e diga: Deus não te escolhe pelo que é, pelo que você é, mas pelo que você está disposto a fazer. Olha aqui para mim, para você entender algo muito extraordinário que eu entendi nesse texto aqui. A primeira palavra é a grega usada, tu me amas, Pedro, é agapau, não HP. Não era um amor sacrificial, pastor Arnon. Você está perguntando assim: Pedro, tu me amas?
Tu sabes que eu te amo, Jesus. Tu apacenta o meu rebanho. Aí ele dá mais uma voltinha, ele volta assim: Pedro, tu me amas? De novo, agapau. A segunda palavra grega usada aí, agapau. Não é um amor sacrificial, um amor platônico. Paixão, desejo de beijar. A palavra original quer dizer essa, certo? Palavra grega, agapau. Você me ama? Amo. Mas Jesus está sendo superficial para que Pedro se revele quem é. Agora na terceira vez Jesus vem e diz assim: Pedro, certeza que tu me amas. Agora a palavra aqui não é mais agapau, e sim agape, amor sacrificial. Pedro, eu quero saber se você foi restaurado de verdade, Pedro, porque eu já vou subir para o céu, e eu tenho que deixar alguém responsável pela igreja na terra, e eu preciso de alguém que me ame com amor original, de verdade. Hein, Pedro, você me ama de verdade? Senhor, tu já sabe, por que o Senhor está me levando para esse confronto? Eu imagino Jesus olhando e dizendo: é para você se conhecer, Pedro. Porque a missão que eu vou te dar agora, Pedro, você precisa estar restaurado, você precisa viver restauração. Eu vou te usar nesta terra, Pedro. Sabe por que você está aqui? Não é porque você é especial, não. É porque um dia Deus olhou do céu para a terra e diz assim: eu quero usar ela. Passou lá na casa da Silvana o olhar de Deus. A Bíblia diz que Ele está sobre toda a terra. Então ele passou lá na casa da Silvana e disse: a Silvana me serve. Isso aí, quando eu começar a usar ela, vai ser uma benção na minha mão. Aí ela passou lá na casa da Loísio, o olhar de Deus: serve para mim. Vou usar ela nessa terra para anunciar o meu reino e pregar meu evangelho. Mas aí Jesus Cristo vem e traz e não te usa do jeito que você está, porque é preciso ser restauração e consertar o que está. Aí sabe o que Ele vai fazer? Restaurar. Olha para quem está pertinho de você, diga: restauração dói. Porque ninguém coloca remendo velho em pano novo. Olha aqui para mim. Para restaurar tem que quebrar algumas partes, para que a emenda. Quem trabalha com construção aqui, tem alguém? Ou tenha pelo menos noção de construção? Não tem como eu pegar essa parede aqui, Rosane, chegar com a massa, sentar no tijolo, encabeçar ele e colocar ali. Não tem. Por quê, pastor? Porque a tinta não vai deixar ter aderência, o reboco não vai deixar ter aderência. Aí sabe o que eu vou fazer para colocar o tijolo ali? Taiadeira e martelo. Diga: dói, mas vai ficar bonitinho e firme. Se coloca de pé, por favor. Eu prometi 2, só consegui 1. Não tem problema não, se nós pegamos 3, 4 cultos seguidos aqui, eu vou falar sobre os 4 ventos. O primeiro vento é o vento da restauração. Se Deus não restaurar, não tem como. Só que o nosso problema é que quando Deus começa a dar uma descascadinha, Rosane, da gente já refuga. Deus começa a dar uma quebradinha, a taiadeira começa a comer pelos cantos assim, a gente já começa... Não sabia que era isso não, me contaram outra coisa do evangelho. Mentiram para ti, mentiram para você. Pedro está vivendo restauração da parte de Deus. Deus está dizendo: Pedro, eu vou confiar a igreja na tua mão, mas eu preciso te mudar. E para te mudar, Pedro, eu vou te colocar numas calças curtas aí. Você vai entrar nos problemas aí. É só para você entender quem é você, Pedro. Olha aqui para mim. Eu vou falar sobre o segundo vento, o vento da transformação, sábado.
Você vai entender o que é a transformação. É totalmente diferente daquilo que a tua mente imagina. Porque nós oramos assim, ó, Deus me transforma. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, ó, venha sábado, decidido a aprender que Deus não te transforma. Deus não te transforma. É você que toma a iniciativa e Deus vai lhe ajudar. Vou pregar aqui sábado. Vento da restauração, primeiro vento que Deus vai soprar nessa casa. Porque tem muita promessa para ser cumprida, Rosenildo. Ei, irmão, se você soubesse a dimensão do que eu estou falando aqui, do que eu estou pregando, você não está compreendendo não. E eu falo com essa paixão toda porque a visão que Deus me deu aqui foi muito grande. Foi muito extraordinária a visão que Deus me entregou aqui. Por 2 vezes seguidas, um dia orar pela madrugada, e quando eu me coloquei de pé aqui perto daquele púlpito ali, Deus me deu uma visão. Outra quinta-feira eu estava aqui no culto, sentado no púlpito, Deus me olhou, me deu outra, eu olhei para a igreja, Deus me deu outra visão. Eu disse, Deus, quando é que vai ser isso? Deus, quando é que o Senhor vai começar a cumprir essas promessas? Deus disse, calma lá, filho, que eu estou agindo. Um pai que dá um carro para um filho antes de lhe dar uma habilitação é imprudente. Não é bom. Ou é um pai bonzinho? Ok, meu filho, eu estou chegando, tá? Você tem habilitação? Não, mas aqui eu estou te dando um carro de presente. Meu filho, anda, curte a vida, tá? Oh, que papai bonzinho. É assim? É imprudente. Filho, sabe dirigir? Não sei, pai, vamos aprender então. Vai passar pela autoescola, vai tirar sua habilitação. Aí eu vou te dar um carro. Olha para quem está do teu lado e diga, assim é a promessa de Deus. Assim é a promessa de Deus, diga. Deus vai te preparar para ela. Olha aqui para mim. Mas é no percurso do preparo que muitos desistem. Mas eu não vou desistir. E o mais interessante que eu aprendi aqui no percurso, os níveis vão aumentando. Pastor, a gente vai ficando mais tempo de crente, a gente vai sendo consagrado a presbítero, evangelista, pastor, não diminui não? Não vem não, irmão, não venha, aumenta. Alguém vai para a academia e fica puxando 5 quilos 2 anos. O professor, o personal trainer te dá 5 quilos. Aí ele fica te avaliando para na outra semana você puxar 7. E depois você puxar 10. E depois você puxar 15. E daqui a pouco você está puxando 20. Se não parar, você está igual o Arnold Schwarzenegger. Vida espiritual é isso. Deus vai nos dando de pouquinho, viu, Silvana? Hoje, amanhã. E aí Paulo, ao escrever para os romanos, ele tenta explicar para os romanos essa ideia, porque os romanos eram competitivos. Aí diz assim, ó, a tribulação produz a paciência, a paciência produz a experiência, e a experiência produz a e na esperança não há. Quer chegar lá? Vou perguntar de novo, quer chegar lá? Então aceite o vento do que eu falei? De restaurar sobre a sua. O processo vai doer. O processo tem momento que vai ser árduo. Tem hora que parece que não vai ter fim. Mas é o processo de Deus para te levar aonde Ele quer. É o processo de Deus para te colocar onde Ele programou para você estar. É o processo de Deus para te levar aonde o propósito dEle para a tua vida. Em nome de Jesus, entenda nesta noite.